Paz de Cristo. Circunstâncias da vida que acontecem. Nossa vida é cheia de altos e baixos. Teremos tempos bons, tempos difíceis. E diante dos tempos bons e difíceis, precisamos decidir o que guardar, o que aprendemos nela. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus 14, nós vemos o Pedro caminhando sobre as águas. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vemos como também no título está escrito Jesus caminhando sobre as águas ou anda sobre as águas. E quem mais além de Jesus conseguiu fazer tal coisa? Pedro. Não vamos ver em outro lugar alguém que andou sobre as águas a não ser Jesus, o Senhor encarnado em forma humana, e Pedro, um homem como nós. Quais são as chances de algo assim acontecer? E aí, fala que quando Pedro faz isso, o vento era contrário. Que interessante. Em tempos de ventos contrários, Pedro foi ousado ao ponto de dizer: se és tu, permita-me que vá encontrar contigo. A ousadia trouxe a ele experiência. E no meio da experiência, ele agora teve medo. Teve medo porque olhou o vento contrário e começou a afundar. E aí nós vemos que ele clamou. E Jesus agora vai atender a Pedro. E aí nós vemos escrito na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus 14, versículo 29, e disse: vem, Pedro, e ele foi sobre as águas. E aí diz, deixa eu só encontrar aqui o versículo que quero meditar. E teve medo. Como pode, alguém tendo uma experiência extraordinária dessa, já viu que realmente é Jesus e ainda assim teve medo? E aí ele começou a submergir, a afundar e gritou: salva-me, Senhor! Porque tem vezes na nossa vida que nós precisamos ver que nós não somos autossuficientes e que dependemos e precisamos do Senhor Jesus. E aí diz: Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí nós podemos falar do Pedro que afundou e duvidou e teve medo. Nós podemos falar de Jesus que estava ali estendendo as mãos. E ainda falar sobre o fato dele ter caminhado sobre as águas. O que quero deixar aqui é que diante das circunstâncias da vida nós temos a tendência de nos apegar naquilo que deu errado. Poderíamos assim dizer: nossa, Pedro afundou, Pedro teve medo e Pedro duvidou. E deixar para lá o resto da história. Mas não dá para falar só isso. Assim como na nossa vida. Quantas frustrações que nós já passamos na vida, talvez você esteja passando, mas é preciso que, diante dessas circunstâncias, nós precisamos ver que também tivemos coisas boas ali. Tivemos, por exemplo, a mão do Senhor nos sustentando, a mão do Senhor nos levantando, a mão do Senhor nos dando livramentos. Jesus estendeu a mão e tomou a Pedro quando ele submergia, quando ele afundava. E aí nós precisamos entender que terão momentos na nossa vida que nós vamos precisar mesmo, como sempre precisamos clamar e depender do Senhor, mas existem momentos que nós vamos precisar clamar com mais veemência, correr para os braços do Senhor e dizer: Senhor, estou precisando de ajuda, me socorre. Me socorre. E aí, olhar para trás, depois de vencer tudo,
e não se apegar na dificuldade daquilo que nós vencemos, mas na vitória conquistada. É preciso lembrar, falando que Pedro caminhou sobre as águas. Teve um lado difícil? Sim, teve, mas ele caminhou sobre as águas. Quantas vitórias você já viveu? E aí nós vemos que Jesus estava lá quando Pedro caminhou sobre as águas, mas também estava lá quando Pedro submergiu, quando Pedro afundou. E aí nós tiramos a conclusão que Jesus sempre está pronto para nos socorrer, está conosco enquanto nós andamos no sobrenatural e também está presente quando a natureza humana falha, quando as circunstâncias não são favoráveis, quando as coisas não ocorrem como é esperado. Jesus também está presente. Quando pensamos que é o fim, quando pensamos que acabou, quando pensamos em deixar tudo para lá, o Senhor também está presente, esperando que nós olhemos para Ele e contamos com o socorro dEle. Olhar para Ele com o olhar de dependentes dEle. E aí nós vemos que quando nós fazemos isso, nós alcançamos o socorro. Porque Pedro conseguiu o olhar de Jesus estender a mão e tirar ele daquela situação. Eu não sei qual é a situação que você vem passando, vivendo, mas eu tenho certeza que o Deus da palavra do Senhor, esse Cristo que foi ao encontro de Pedro, que permitiu ele viver essa experiência extraordinária, é o mesmo, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo hoje, ontem, amanhã, sempre será. Deus não muda. Entenda, as circunstâncias mudam, o sistema pode falhar, as coisas oscilam. Hoje nós estamos bem, amanhã podemos passar por um momento difícil. Como diz em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. E neste tempo para todas as coisas nós vemos tempo de alegria, tempos de choro, tempos de plantar, tempos de arrancar, tempos de afastar, tempo de aproximar. Nós vemos tempo para tudo. E nós precisamos compreender que em todo tempo o Senhor está presente. O Senhor tem o controle. Não importa, nós precisamos compreender que o choro pode até durar uma noite. E na noite nós não compreendemos nada. Mas ao amanhecer, a luz do Senhor trará entendimento. Trará aos nossos olhos visão. Visão para olhar e compreender que há tempo para tudo. Tempo que Pedro caminhou sobre as águas, tempo que ele submergiu, mas em todos os tempos Jesus estava ali presente. Creia nisso, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito, inscreva neste canal, nos ajude a crescer. Deixe aí o seu like, compartilhe com um amigo. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida.